Oi, gente, boa noite para todo mundo, tudo bom? Estamos começando aqui mais uma série dos webinars sobre trabalho remoto, sobre home office, feitos em conjunto entre o Grupo Anga e a revista MIT Sloan Review Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de times remotos. Nós estamos recebendo aqui hoje o Doug Souza, que é o CEO da Eureka, e a Gabi Chagas, que ela é designer de experiência e eventos na Tribo e também no Grupo Anga. Então vai ser um papo muito legal, eles têm super experiência para falar sobre isso, fazem isso diariamente, e convida todo mundo também, além de assistir ao nosso webinar, enviar suas perguntas, se vocês tiverem alguma reflexão para fazer, alguma dúvida, aproveita que é a hora agora de conversar com eles, tá bom? Nesse primeiro momento eles vão fazer uma apresentação e depois a gente abre para perguntas para todo mundo, beleza? Gente, Doug, Gabi, obrigado novamente. Agora com vocês. Boa, Juca. Obrigada, Juca. Bom, gente, antes de mais nada, muito boa noite. Prazer estar aqui. Posso puxar, Gabi? Deu uma falhada, Doug, desculpa. Posso? Por favor, manda bala. Posso seguir. Boa, obrigada. Juca, obrigada. Estou super feliz de estar aqui também. E, bom, além de ter esse papel de designer de eventos e experiências, eu também atuo como facilitadora aqui no Grupo Anga. E hoje a gente vai contar um pouquinho mais de como a gente funciona por aqui. Bom, por que a gente resolveu fazer esse webinar? Doug, se você puder passar os slides, por favor. Primeiro, a gente vai passar um pouquinho por que a gente resolveu fazer não só esse webinar, como essa série que a gente tem feito desde 2 semanas atrás. Hoje, nós vamos focar um pouquinho em contar como que a gente se organiza, então, o nosso sistema de gestão, que a gente chama de AngoS, e o Doug vai trazer um pouquinho mais o detalhe, como que isso acontece na prática no nosso time da Eureka, que hoje é a maior empresa do grupo, a gente tem mais de 50 pessoas no time. O grupo como um todo são mais de 100 pessoas que se organizam em diferentes empresas, e a Eureka especificamente são mais de 50 pessoas. Então, como que tudo isso acontece na prática, com algumas boas práticas de como isso pode rolar no dia a dia. E aí a gente abre para perguntas. Bom, então por que a gente está fazendo isso aqui? A gente está no momento de isolamento social, todo mundo em casa, e todas as relações de trabalho têm mudado, né? Então, como o Grupo Anga já, desde que ele existe, desde ali de 2016, a gente trabalha de forma remota e veio descobrindo como fazer isso da melhor forma para a gente, nós decidimos compartilhar isso com o mundo, compartilhar isso com quem está à nossa volta, para de alguma forma tentar ajudar e apoiar todo mundo que está passando por essa transição durante esse momento. E aí, agora já entrando um pouquinho mais no grupo em si, como que a gente se organiza, a gente empreende e adquire negócios que podem criar um impacto positivo na sociedade. A gente fala que a gente empreende negócios conscientes, e tudo isso acontece através de um sistema de gestão chamado AngoS. Esse sistema de gestão ele foi baseado, Doug, se você puder passar, ele foi baseado especialmente na sociocracia 3.0, na holacracia e muito inspirado em boas práticas de organizações que a gente admira ao redor do mundo, organizações que já são conhecidas por terem práticas mais humanas e mais conscientes. A gente juntou um pouquinho disso tudo, entendeu o que fazia sentido para a gente, e daí nasceu o AngoS. E o OS do AngoS é justamente brincando com sistemas de gestão, iOS, enfim, para trazer essa referência. O grande ponto do nosso sistema de gestão, do AngoS, de como tudo funciona e de por que funciona bem online, porque ele é baseado em confiança e distribuição de informação e distribuição de poder. A premissa básica dele é distribuição de poder e confiança de forma proativa. Então, a gente parte do pressuposto de que a gente confia nas pessoas e de que todo mundo vai fazer o que tem que ser feito para o negócio rodar. E aí, por isso que as coisas funcionam. Talvez eu fale alguns termos aqui, eu acabe me empolgando e falando alguns termos muito do nosso vocabulário. Então, podem mandar as perguntas, a gente vai respondendo no final. Mas vou tentar ser o mais
acessível possível na linguagem, assim, como a gente traz para cá. E falando um pouquinho como que tudo isso se organiza, né? A gente tem alguns padrões que guiam essa organização, esse sistema de gestão. São 6 padrões, mas eu vou focar aqui hoje em 3 principais, mas para falar desses 3 eu tenho que falar de um primeiro. Os 6 padrões são de tensões, círculos, papéis, acordos, governança e operações. Mas hoje a gente vai focar de fato em círculos, papéis e acordos, que são o que guiam a nossa organização. Mas para entender tudo isso, a gente precisa falar de tensão. Tensão é de onde tudo isso nasce. Aqui a gente entende tensão como uma coisa muito boa. Tensão significa que a nossa organização está viva, que as coisas estão acontecendo e que as coisas estão sendo percebidas e estão evoluindo. Então, ela é basicamente a diferença entre o que a gente está vendo hoje e o que a gente gostaria que fosse, a forma como gostaria que fosse. Ela é uma observação que gera uma necessidade. Tudo dentro do nosso sistema, tudo na forma como a gente organiza, nasce de uma tensão. As empresas que a gente tem no grupo têm uma tensão clara, tem uma tensão específica de por que elas existem, por que essas empresas fazem sentido existir. Assim como qualquer outro círculo, como qualquer papel, enfim, que eu vou contar um pouquinho mais aqui dentro do grupo. Então, basicamente, tensão é isso, e é legal a gente saber o que é, porque tudo nasce a partir de uma tensão. Se puder passar, Doug. Obrigada. E aí a gente vai para os círculos. A gente falou ali no início, né? O Grupo Anga tem hoje 5 empresas, 4 empresas, uma gestora de investimentos, um instituto, mais 2 círculos de suporte. E a gente se organiza em formato de círculos. Cada círculo nasce de uma tensão, ele é semi-autônomo, auto-organizado e autogerido entre as pessoas que têm a intenção de responder a essa tensão juntos. Esse círculo tem total autonomia para cumprir o seu propósito dentro do seu domínio, dentro dos limites que são definidos e são consentidos, são entendidos que fazem sentido para aquele momento. Então, dando um exemplo prático, que o Doug vai trazer um pouquinho mais, as empresas, por exemplo, a Eureka, tem total autonomia para tomar as decisões de negócio que fazem sentido para a Eureka, para o propósito da Eureka, porque a Eureka se propõe a cumprir, a atenção que a Eureka se propõe a resolver. Isso não precisa ser validado ou, enfim, confirmado pelo Grupo Anga, pela Eureka fazer parte do Grupo Anga. Ela tem total autonomia de tomar essas decisões. E cada círculo tem dentro disso a sua autonomia, a sua influência, a sua responsabilidade, que são definidas nesse domínio, que é como a gente descreve um pouquinho esses círculos. É como a gente chama, talvez, se a gente entender o Grupo Anga como as empresas são círculos, dentro das empresas a gente tem os subcírculos que seriam como as áreas dentro das empresas. Então, a gente tem subcírculos de operação, de comunicação, de tecnologia, enfim, dependendo da realidade de cada negócio. E aí, para trazer isso de forma um pouquinho mais visual, aqui é um pouco de como que a gente se organiza de fato. Então, a gente tem o Grupo Anga como o círculo que contempla tudo isso. Dentro do Grupo Anga, a gente tem todas as nossas empresas, nosso instituto. Temos 2 círculos hoje dentro do grupo, que são de serviços compartilhados, que são o círculo financeiro e o círculo de desenvolvimento humano e organizacional, que a gente chama de DHO. Além disso, a gente tem o círculo conselho, que são hoje os sócios, que fazem parte, são as pessoas que são sócias do grupo, que têm participação societária. E a gente tem esse círculo de governança, que é onde a gente toma as principais decisões, as decisões que cabem ao grupo como um todo. Esse círculo de governança, a gente tem nele, além de pessoas que representam o grupo como papéis sistêmicos, então a pessoa que ocupa hoje o papel de coordenação do grupo, a gente tem representantes de cada um dos outros círculos, que são os seus coordenadores ou coordenadoras, e também um segundo representante que é nomeado pela empresa, que aquele círculo escolhe, para a gente ter sempre 2 vozes, além da voz da pessoa que assume o papel de CEO, de coordenação, com uma visão mais estratégica, a gente tem também uma voz mais ali que está na operação de fato, fazendo projetos no dia a dia, enfim, a gente tem essas 2 visões nesse círculo de governança do Grupo Anga. Então, basicamente, é isso, quando a gente fala de círculos e a forma como a gente se organiza. Doug, se você quiser complementar, pode ir complementando, tá?
Manda bala. Boa. E aí, legal, estou dentro de um círculo. Como que eu sei o que eu tenho que fazer? Como que eu sei quais são as minhas responsabilidades? Como eu sei o que eu vou fazer no meu dia a dia, de fato, quais são as minhas atividades? A gente entende tudo isso a partir de um papel. Papel é nada mais do que um conjunto de domínios e responsabilidades que podem ser assumidos por uma ou mais pessoas. Nosso trabalho aqui dentro, ele é definido pelo papel que a gente ocupa. Então, como eu falei no começo, o Juca me apresentei, hoje eu tenho basicamente 2 papéis. Eu tenho um papel de facilitadora no Grupo Anga, que é um papel sistêmico, é um papel que todos os círculos possuem. Eu sou facilitadora do Grupo Anga e tenho também o papel de designer de eventos na Tribo, que é uma das empresas do Grupo Anga. Então, cada papel pode ser assumido por mais de uma pessoa, dependendo do que ele entrega para o círculo, do que ele entrega para aquela empresa, para aquele círculo. E cada pessoa pode também assumir mais de um papel. Aqui a gente tem essa analogia com chapéus. Então, o grande ponto dos papéis é que eles são basicamente diferentes chapéus que você vai colocando de acordo com o círculo que você está, de acordo com o espaço que você está envolvido, do projeto que você está. Então, existem papéis também que são temporários, por exemplo, líder de projeto. Você é líder de projeto enquanto aquele projeto que você está liderando está acontecendo. A partir do momento que aquele projeto acaba, você não é mais líder de projeto naquele ambiente. Então, o papel é como a gente entende, o que a gente tem que fazer no dia a dia, e ele traz muita clareza de domínios e responsabilidades de fato, de quais são as nossas atividades, do que a gente intencionalmente vai fazer de forma muito específica e muito clara aqui no nosso dia a dia, no nosso trabalho dentro do grupo. E, como um último padrão que faz sentido trazer para cá, legal, a gente sabe em que espaço que a gente está, como que a gente se organiza enquanto grupo, a gente sabe quais são as nossas responsabilidades, eu sei quais são as minhas responsabilidades, o que eu tenho que fazer no dia a dia e como que eu entendo isso, que são os papéis. E aí, por último, o que dá contorno em tudo isso, né? Para onde eu olho para saber quais são os meus direcionamentos, para onde eu olho quando eu tenho que tomar uma decisão, como eu vou saber como agir já em algum momento específico. E aí que entram os nossos acordos. Acordos são as nossas diretrizes, basicamente, sobre o porquê, como e quando agir sobre determinada atenção, sobre determinado tema, determinado assunto. Como eu falei lá no começo, tudo nasce de uma atenção. Então, os acordos também nascem de uma atenção. A gente não nasceu lá em 2016 já com vários acordos criados, porque a gente não sabia exatamente o que a gente ia precisar de acordo com o crescimento do grupo. Então, esses acordos vão sendo criados a partir da necessidade que é observada numa atenção. E aí, para trazer um pouco mais de simplicidade, assim, para trazer um pouco mais de clareza, alguns exemplos de acordos que dão essas diretrizes para a gente e que, de certa forma, isso existe em qualquer empresa, não só aqui no Grupo Anga. A gente tem o nosso acordo de férias e day offs, então, como as pessoas tiram férias. A gente tem o nosso acordo de estratégia, então, como que vai ser feita essa estratégia de cada uma das empresas? Qual que é o padrão? Ela tem que ser consentida ou não, enfim. A gente tem nosso acordo de onboarding e outboarding, então entrada e saída de pessoas do grupo. Acordo de reembolso, como é que funciona, quais são as regras, quais são os valores, como é que a gente faz isso. A gente tem nosso acordo de reuniões gerais, que é o momento que a gente se encontra presencialmente ou online, enfim, enquanto grupo como um todo, e diversos outros que ajudam a dar essas diretrizes, esses direcionamentos de para onde que a gente vai juntos, já que a gente entende quais são as nossas responsabilidades enquanto círculo, enquanto papel, e quais são as nossas responsabilidades enquanto círculo. Então, enfim, de forma geral, é um pouquinho disso, de como a gente funciona aqui dentro, falando um pouco mais de forma sistêmica, de forma do nosso sistema de gestão de fato. E aí o Doug vai trazer um pouquinho mais na prática, como é que isso acontece no dia a dia, então, fazendo como case a Eureka. Pô, Gabi, obrigado. Depois de toda essa explicação ficou fácil, né? Agora a gente desdobrar para a prática. Bom, basicamente, eu trago aqui uma visão hoje da gestão do time da Eureka, tá? Hoje, como a Gabi disse, a Eureka é a maior empresa do grupo em termos de número de pessoas
E, obviamente, muitos desses padrões e desses contornos que foram criados ao longo do tempo, a gente está entrando no nosso 5º ano de operação, né? Então, a cada ano, muitas dessas coisas são atualizadas e são revistas, e, consequentemente, a partir do momento que a gente traz mais pessoas para dentro do barco, algumas adaptações e aprendizagens, né? A gente vai ficando cada vez mais claro e mais experiente nisso, né? Então, na prática, como que a gente traduz isso no dia a dia da Eureka, por exemplo, né? Que talvez seja o que muitas pessoas estão pensando, né? Como que eu traduzo isso para o meu time, assim? A gente super entende de que cada empresa tem seu próprio sistema de gestão, tem sua própria cultura e tem sua própria maneira de se organizar. E a gente não tem a menor pretensão alguma de falar o que a gente está fazendo aqui é o melhor dos mundos, assim. Mas esse modelo vem trazendo essa fluidez e a partir do momento que a gente tem esses princípios claros que a Gabi trouxe, a gente consegue, obviamente, desdobrar isso no dia a dia de trabalho e fazer as operações rodarem muito bem, né? Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar é a parte de gestão por entregas, né? Muito mais do que a gente ficar preocupado se a pessoa está fazendo atividade A ou atividade B, eu estou muito mais hoje preocupado, né, como coordenador dessa operação, pelas entregas que o meu time vai fazer e muito menos preocupado se a pessoa está fazendo uma atividade A ou atividade B, que no final vai dar origem àquelas entregas, assim, né? Então, é que eu sempre brinco com o time. A gente tem ali um prazo, sei lá, de 1 semana acordado, e se a pessoa quiser e conseguir fazer a entrega no prazo certo, com a qualidade que a gente alinhou, com todos os elementos que a gente combinou no último dia, por exemplo, por mim eu estou super tranquilo. Obviamente, vai muito da pessoa gerir tua agenda, gerir tua energia e por aí vai. Então, acho que remotamente isso traz na prática, né, o primeiro item que a Gabi trouxe lá no primeiro slide que ela compartilhou, que foi a questão de confiança. Um trabalho remoto, ele não consegue, ou dificilmente, né, ele vai conseguir ser exercido se não existir confiança e autonomia das pessoas. Então, desapegar da atividade A, do minimalismo, do microgerenciamento, nesse momento é muito importante. E focar nas entregas, no prazo certo, no escopo certo, na qualidade que a gente estava combinado. O segundo ponto é em relação à disciplina com processos e ritos, assim. Não só no remoto, né, mas na vida real também, no dia a dia, no offline, isso é muito importante. Mas no online isso fica ainda mais importante para que as pessoas consigam sentir a cadência e ter a cadência de evolução no trabalho, que as coisas estão rolando. E principalmente, né, nas pessoas que estão em posição de liderança, dar o exemplo nessa disciplina de processos e ritos é muito fundamental. Então, por exemplo, se a gente tem uma reunião com o time todo para dar passar por algumas agendas na segunda-feira, esse momento ele deve ser cumprido de maneira muito disciplinada, né, para todas as pessoas. Os prazos combinados devem ser exercidos de muitas pessoas, porque, na verdade, não dá para a gente ir lá na sala da pessoa, bater na porta e perguntar agora, ei, já está pronto? Já está pronto? Muito pelo contrário, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, ter essa disciplina e proatividade com nossos processos e ritos que foram acordados. Esse segundo item nada mais é do que cumprir aqueles acordos que foram combinados com todo mundo, que foi exatamente o ponto que a Gabi trouxe. Terceiro item, se faça disponível e mostre isso para as pessoas, né? Acho que esse é um ponto muito importante do trabalho remoto. Acho que as pessoas já estão começando a perceber nessas 2 semanas aí, 3 semanas de quarentena, de que a comunicação ela deve ser muito fluida. Trazer as pessoas, mostrar para as pessoas que você está disponível, que você pode ajudá-las, é fundamental, assim, não? Então, levantar a mão, né? Ninguém vai saber se você está ali ou não atrás do computador, né? Então, é muito importante que isso também seja praticado, não só pelas lideranças, mas por todas as pessoas da equipe. O quarto ponto é alinhar e comunicar. E, gente, isso, na verdade, talvez seja um dos maiores aprendizados, né, de um trabalho remoto, de fazer isso quantas vezes for necessário, né? Como a gente brinca, as famosas conversas de corredor, né, as conversas de bebedouro que acontecem nas empresas, no trabalho offline, na reunião online, no trabalho remoto, ele acontece via WhatsApp, ele acontece via algumas calls paralelos e coisa do tipo. E, de fato, acontece. A gente não pode achar que não acontece, tá? Então, trazer o contexto para as decisões, fazer as comunicações para que todas as pessoas estejam alinhadas e tudo mais, não pode ser um esforço leviano, muito pelo contrário, deve ser um esforço consciente para que as pessoas consigam entender o contexto das tomadas de decisão e comunicar constantemente todos aqueles pontos, assim. Nunca é demais, assim. No offline já não é, ainda mais no online. E por fim, mas não menos importante,
o registro dos principais pontos e encaminhamentos para garantir uma boa gestão do conhecimento. Acho que gestão do conhecimento é uma pauta paralela, talvez valha um webinar só para falar de gestão do conhecimento, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E num trabalho remoto, você começar, por exemplo, uma reunião sem necessariamente ter o progresso registrado da reunião anterior, a chance da gente andar e começar a patinar sobre a mesma velocidade, sobre as mesmas agendas, sobre as mesmas discussões da semana anterior, por exemplo, é muito, muito grande. E se o registro não tiver feito, dificilmente a pessoa vai falar, eu lembro que você era responsável por isso, e a outra pessoa, mas eu não estava responsável por isso, e aí sim, de fato, começa um tipo de discussão que não é onde a gente quer entrar, né? Então, esses 5 pontos, eu acho que sumarizam de uma certa forma todos esses elementos de estrutura que a Gabi trouxe. A partir do momento que eu registro os principais encaminhamentos para garantir uma boa gestão do conhecimento, eu sei qual é o papel responsável por aquelas atribuições naquele determinado, naquela próxima semana. A partir do momento que eu alinho e comunico todo o meu time das tomadas de decisão, os acordos, ou seja, os critérios para aquela tomada de decisão, é muito claro dentro daquele meu domínio, da minha responsabilidade, né, que são as estruturas de ciclo. Se fazer disponível, cumprir disciplinas e processos, gestão das entregas, acho que são 5 elementos fundamentais que fazem essa roda toda girar no dia a dia, né? E bom, para fechar, para compartilhar algumas boas práticas, como que isso pode se dar no dia a dia, né? Primeiro ponto é em relação a padronizar a nomenclatura dos documentos. Se a gente falou aqui atrás que é muito importante ter essa gestão do conhecimento, putz, como que eu começo a produzir uma quantidade muito, muito grande de documentos, de novos materiais, de novos relatórios e por aí vai, disponibilizo em uma intranet, seja ela qual for que você utiliza, como que as pessoas vão achar, né, esses documentos. Então, determinar uma padronização da nomenclatura dos documentos pode ajudar que as pessoas consigam encontrar as informações de forma mais rápida, de forma mais efetiva, encontrar de fato a última versão correta, né, para aquelas coisas. Então, acho que esse é um ponto muito importante de boas práticas. Aqui na Eureka, a gente fez isso no final do ano passado e hoje, para encontrar os materiais ali, é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais efetivo. Segundo ponto, muitas ferramentas já oferecem, né, a possibilidade de você atualizar seu status como online, ocupado, ausente, offline. Então, na sua ferramenta de comunicação, aqui no grupo, na Eureka, a gente utiliza o Slack para isso. Então, é muito importante que você ali, de fato, posicione seu status atual para que as pessoas entendam a sua disponibilidade, né, naquele momento. Terceiro, muito importante, saber se você está indo no caminho certo. Você precisa, obviamente, ouvir recorrentemente seu time, né? Aqui no grupo a gente utiliza o PERMA, que basicamente é o nosso índice de bem-estar, onde as pessoas respondem mensalmente como elas estão se sentindo, como elas estão se desenvolvendo, como elas estão relacionando com as pessoas e qual que é o alcance de significado no trabalho dessas pessoas, né? Então, esse feedback recorrente para a gente nos dá a possibilidade de reajustar as rotas quando for necessário, né? Não demorar muito tempo para reagir caso algum processo, caso algum acordo, caso alguma decisão ela precise ser revista, né? Então, intensificar esse aspecto nesse momento, acho que é muito importante, ainda mais no contexto, né, de pandemia onde nós estamos inseridos agora. Quarto ponto, fazer seu check-in e check-out para que as pessoas saibam se e quando podem contar contigo, né? Esse é um ponto muito legal que a gente sempre fala. Geralmente, quando você chega no escritório, né, você dá um oi para todo mundo e quando você vai embora, você dá tchau para todo mundo. Pelo menos espera-se, né, que as pessoas façam isso. Criar esse mecanismo no trabalho remoto ele é muito importante também, justamente para a gente reforçar aquele outro ponto que a gente conversamos anteriormente, da questão de disponibilidade. De saber que você está ali naquele momento e de saber quando você não está ali, né? O trabalho remoto ele não quer dizer um trabalho 24 horas por dia, muito pelo contrário. É preciso que também você consiga equilibrar essa agenda. Então, esses mecanismos de saber quando a pessoa está online, quando a pessoa terminou de trabalhar e coisas do tipo é super fundamental. São detalhezinhos, mas que no dia a dia fazem uma baita de uma diferença. E por fim, trabalho remoto não é sinônimo de uma agenda lotada de reuniões também, gente. Tem que separar tempo para produzir. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo que a gente sabe que comunicar e alinhar é fundamental, existem outras formas também de se comunicar e alinhar, não necessariamente em reuniões, né? Se você tiver com muita dificuldade para que isso aconteça, bloqueie na sua agenda, né? Um horário ali que você tem que produzir, que você tem que trabalhar, que você tem que entregar aquilo, né? Conscientemente bloquear esse tempo para que você não perca todo o seu dia apenas em reuniões, em alinhamentos e coisas do tipo.
Então, acho que essas 5 boas práticas que a gente vem aprendendo, que a gente vem fortalecendo, pelo menos aqui na Eureka, que acho que em todo o grupo, pode ressoar bastante para as pessoas que talvez estejam com um desafio maior de traduzir o trabalho offline para o trabalho remoto nesse momento. Bom, no sentido de que a gente gostaria de apresentar a estrutura do grupo e como a gente funciona e quais são as bases do nosso trabalho remoto no dia a dia e trazer isso com um case prático, no caso aqui a gente ilustrou trazendo bastante cases da Eureka, mas acho que é compartilhado com várias empresas do grupo. Queremos abrir agora para as perguntas de vocês. Caso a Gabi queira me complementar em algo, fique super à vontade. Acho que agora o interessante vai ser também a gente fazer esse bate-bola. Juca, você traz as perguntas para a gente? Já temos perguntas. Olha só. Peraí que eu lembrei. Marcelo Araújo, ele pergunta aqui, pergunta se o sistema do grupo é como uma holocracia, onde não existem hierarquias. Sim, é muito inspirado na holacracia, tanto na holacracia quanto na sociocracia 3.0, mas é um sistema de gestão mais horizontal, sim. Não existem hierarquias no sentido de talvez comando e controle, ou hierarquias de fato. Existe clareza de responsabilidades no papel e existem papéis que sim ocupam espaços que são mais de liderança, como o papel de coordenação, no caso de coordenação de um círculo, por exemplo. Mas isso não quer dizer hierarquia. Trazendo, por exemplo, como um pouco mais na prática, dentro de um círculo, por exemplo, eu estou na Tribo, hoje, que é uma das empresas, eu estou liderando um projeto e dentro desse projeto, um dos papéis do projeto, é a pessoa que hoje ocupa o papel de coordenação. Dentro desse projeto, eu tenho um papel de coordenação do projeto, então o que eu direcionar dentro daquele escopo, mesmo que essa pessoa dentro da tribo tenha esse papel de coordenação, quem está tomando as decisões pelo projeto sou eu, nesse caso. Então, não existe essa hierarquia, é um sistema mais horizontal, de fato. Legal. O Diego José, ele contextualiza, né, fala sobre a situação atual, a Covid-19, a pandemia. Ele pergunta como manter o ritmo de trabalho nesse atual contexto, né, com as variações nas demandas, sem deixar que os períodos de baixa demanda diminuam e ditem o ritmo normal de trabalho, principalmente esse regime de home office, onde as distrações são mais frequentes. Legal, Diego. Bom, a gente está fresquinha essa resposta, a gente teve uma conversa ontem com os demais coordenadores da Eureka. E, bom, Diego, a gente vem sentindo, principalmente agora nesse finalzinho da segunda semana, talvez aí de quarentena, que de fato existirá um tempo mais ocioso das pessoas, que todas as atividades, né, do dia a dia, de entrega de projetos, de relacionamento com o cliente, por N fatores, né, tem uma certa quebra, né, uma lentidão maior nesses últimos dias. Olhando para isso, a gente, primeiro, existe uma agenda de desenvolvimento que a gente tem que cumprir com todas as pessoas do nosso time, né? Ainda mais nesse momento. Então, o que a gente está fazendo para cobrir esses momentos ociosos, que eles são um fato, tá? Acho que não é uma questão de se vai chegar, é uma questão de quando vai chegar, né? Para essas empresas, por N fatores de rotina, depende de cada setor e por aí vai. Então, na nossa maneira de lidar com isso, a gente está, consequentemente, fazendo um aditivo das agendas de desenvolvimento das pessoas do time. Então, todos os treinamentos, por exemplo, que estavam previstos para os meses seguintes, a gente está trazendo para os momentos mais presentes. Então, a gente está adiantando muitas dessas agendas de desenvolvimento. Existem diversos itens de melhorias internas também que a gente precisava fazer e, obviamente, no olho do furacão ali, com várias entregas, a gente não conseguiria fazer e a gente está também trazendo isso para cá, né? E, obviamente, tem uma recorrência de agendas de inovação e de adaptação para esse novo modelo que estão acontecendo nesse presente momento. E a gente está chamando as pessoas para colaborarem com isso, né? Como a Gabi disse, a gente tem os papéis atribuídos de maior liderança, de maior responsabilidade, mas não quer dizer que esses papéis eles serão responsáveis por ter todas as respostas ou salvar
todo momento, assim, né? Então, o que a gente está trazendo é chamando as pessoas para co-construir esses planos para a gente, e, consequentemente, atribuir mais atividades para essas pessoas. Então, Diego, de maneira bastante prática, entender que esse é um fato, então é uma questão de quando, não uma questão de se, e da nossa parte a gente vem praticando uma agenda de desenvolvimento mais intensa, adiantando os treinamentos que estavam mais para frente. Segundo, a gente está olhando para os buracos da nossa gestão interna e aprimorando isso, trazendo isso para a agenda. E terceiro ponto, chamando essa galera para co-construir os planos de adaptação e de urgência que a gente precisa aí devido ao corona. Legal. O Rosival Rodrigues pergunta o que significa PERMA. Boa. Quer falar, Gabi? PERMA é acrônimo que chama? É isso aí. De 5 palavrinhas que guiam quais são as perguntas que a gente faz. Então, é em inglês, na verdade. O P significa emoções positivas, o E, engajamento, o R, relacionamento, o M, significado, e o A é resultados. Não é bem resultados, né? Achievement. É uma sensação de que eu estou atingindo o resultado. Então, a gente mede o nosso checkout, fazendo perguntas, medindo essas cinco frentes, né? E para entender um pouquinho como que as pessoas estão se sentindo ao final de cada mês de trabalho. Mais ou menos isso, né, Douglas? Perfeito. E aí, ao responder cada um desses elementos, Rosival, é gerada ali uma pontuação, né, para cada um desses elementos, e no final existe uma média, né, do resultado do PERMA, desses 5 elementos que a Gabi explicou, que basicamente é o número, né, nosso indicador para a gente tentar entender o quão bem, né, o nosso time está. Então, inclusive, esse é um indicador estratégico para todas as empresas do grupo, e a gente olha ele tanto quanto a gente olha as linhas financeiras e linhas de performance e tudo mais. Então, a gente leva esse indicador especialmente bastante a sério. Beleza. A Marcela Catelli, ela pede para vocês falarem um pouquinho mais sobre gestão de conhecimento, por exemplo, quais ferramentas vocês usam. Boa. A gente utiliza bastante aqui no Google Drive, tá? Então, a gente utiliza tanto para registro de relatórios, tanto para registro de algumas atividades mais específicas. A gente também utiliza como ferramenta de dia a dia para a gestão de informações mais cotidianas o Slack, tá? Então, o Slack ele é uma das nossas ferramentas do nosso escritório virtual, que a gente chama, e ali a gente compartilha e registra alinhamentos mais práticos do dia a dia para que as pessoas possam ter acesso. E uma terceira fonte bem importante para a gente de gestão do conhecimento é um outro software que se chama Pódio. Ele também faz parte do nosso escritório virtual, e no Pódio, basicamente, a gente registra desde pautas e atas de reunião, todos esses acordos e elementos do nosso sistema de gestão que a Gabi trouxe estão registrados ali e disponibilizados para todas as pessoas, para que todas as pessoas possam ter acesso ao nosso dia a dia. E também ali a gente registra todos os nossos projetos, faz a gestão do dia a dia das nossas tarefas, tudo pelo Pódio, tá? Então, são essas 3 ferramentas que hoje fazem parte do nosso escritório virtual, que nos ajudam nessa gestão do conhecimento. E também nós temos uma wiki do Grupo Anga, que ela é inclusive aberta para as pessoas de fora. E ali no wiki a gente tem o registro dos principais padrões, não só do Grupo Anga, mas também de todas as empresas do grupo, né? Então, o que isso quer dizer? Que se você entrar ali no wiki Anga do grupo, você tem acesso a todos esses materiais que a gente compartilhou aqui, né, mais detalhadamente, com as teorias mais fundamentadas, e também as especificações de cada empresa. Assim. Então, por exemplo, como que a tribo, por exemplo, ela faz um onboarding de novas pessoas no grupo, no caso, no ciclo da tribo. Né? Todos esses registros e todo esse processo, ele é descrito no Wikianga, para que as pessoas também possam acessar. Caso você queira me complementar, Gabi, não sei se a tribo utiliza uma ferramenta em específico. Não, só essas mesmo. E aí acho que vale complementar só que no Pódio, além de todo o registro desses acordos, ali a gente faz a gestão de todos os projetos também, de tudo que acontece.
E como são todas ferramentas que todo mundo tem acesso o tempo inteiro e são atualizadas automaticamente, é só você ter acesso à internet que você consegue acessar. Elas facilitam muito o dia a dia de encontrar arquivos, eu não ter que perguntar para pessoa X, e onde está o arquivo Y? Ali, diretamente no Drive ou no Pod, você consegue encontrar e consegue agilizar esse processo. Legal. O Ricardo Assis, ele pergunta se há algum horário fixo em que as pessoas do grupo têm que estar online. Pô, não. Não. Não temos. A gente é muito pautado nessa primeiro item aqui, né, de gestão por entregas e gestão por atividades. A gente não controla quantas horas a pessoa está online e se a pessoa está online de determinado horário a determinado horário. As pessoas elas têm a autonomia para construir a sua própria agenda e com isso, obviamente, se carrega confiança, né, de todo o sistema naquela pessoa. Obviamente, né, que existem alguns papéis que no dia a dia ali no horário comercial precisam estar mais online, e as pessoas têm a própria consciência disso, mas é muito fluido e depende muito da responsabilidade da pessoa, do papel da pessoa e por aí vai. Então a gente não tem o controle se a pessoa está online em determinada hora, quantas horas ela trabalhou na semana, não. A gente está muito mais ligado nas entregas, se a pessoa ela está conseguindo cumprir os combinados de entregas em termos de prazo, escopo, qualidade, do que necessariamente se a pessoa está cumprindo as 40 horas semanais ou não. A gente dificilmente fala disso, inclusive, né, Gabi? Exato. Se a gente tiver, talvez o único controle, bem entre aspas, que a gente tenha de horário são as nossas reuniões semanais, né? Então, cada um dos círculos tem reuniões semanais ou quinzenais, que são mais operacionais, ou reuniões de tomada de decisão, que aí sim tem todas as pessoas que têm participação esperada nessa reunião, e aí são sempre os horários fixos, e aí é o máximo de controle de horário que a gente tem, são esses horários fixos de reunião, que a gente espera que todo mundo esteja presente, mas só. E aí existem as ferramentas que ajudam a saber quando que a gente está online ou não. Então, quando eu fiz check-in no nosso Slack, eu sei, todo mundo sabe que eu estou online, que pode falar comigo, que eu estou disponível. Então, mas é isso. Beleza. O Fernando Moreno, ele pergunta como vocês garantem e analisam o engajamento dos membros do time? Pô, Fernando, no nosso caso, a gente tem sempre um acompanhamento. Quando a gente tem 50 pessoas no nosso time, né, na Eurex especificamente, essa gestão do dia a dia dos times remotos, elas têm bastante autonomia e bastante distribuição com os coordenadores de cada uma das áreas, né? Então, os coordenadores de cada uma das áreas, inclusive, está sob responsabilidade desses coordenadores fazer o acompanhamento de cada uma das pessoas dos seus respectivos times. Então, por meio de padrões de práticas de conversas de one-on-one, por exemplo, são conversas entre o coordenador e a pessoa daquele time para assessorar, para apoiar em alguma atividade, para destravar se tiver com dúvida. Todos os coordenadores do grupo, de maneira geral, eles fazem esses one-on-ones com todas as pessoas, tá certo? Além disso, a gente tem essa medição, né, mensal, como a Gabi explicou, do PERMA, que para a gente é um indicador que, obviamente, a gente mede isso. Como ele é mensal, né, a gente complementa isso com esses one-on-ones e acompanhamento dos coordenadores na prática. E, obviamente, a gente também utiliza de outras ferramentas de mais táticas, assim, digamos, né? No caso da Eureka, a gente utiliza bastante também a gestão por OKRs, tá? Então, as pessoas ali, elas têm que, periodicamente, atualizar o avanço das suas atividades, das suas entregas e tudo mais. Não no sentido de cobrança, mas elas sabem que na reunião, por exemplo, da próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre esse padrão especificamente. Ao falar desse item especificamente, espera-se que as atividades estejam atualizadas, que parte dessa responsabilidade do domínio de cada papel. E com isso a gente vai garantindo desde o engajamento nas atividades do dia a dia, por meio dessa gestão de performance via OKR, a gente olha também o dia a dia e o bem-estar dessas pessoas por meio desses one-on-ones com os coordenadores, e mensalmente a gente consegue ter a visão de todo o time por meio do checkout, né, que basicamente é o resultado do PERMA, esse padrão que a Gabi explicou. Gabi, tem alguma outra atividade na tribo que vocês fazem? Acho que menos para medir o engajamento, mas para cuidar desse engajamento e cuidar das pessoas, a gente tem alguns rituais também.
Então, mensalmente ou bimestralmente, as empresas, os círculos de empresa, se encontram. Até mês passado era presencialmente, agora a gente também mudou até mesmo esses encontros que eram presenciais mensais para o online. Então, mensalmente tem esse encontro mensal para todo mundo estar ali junto, olhando para o mês que passou, para como a gente vai cuidar do próximo. Falando de grupo, a gente tem alguns encontros também. Então, toda a nossa virada de ano fiscal, a gente tem uma imersão, são alguns dias que todo o grupo passa junto para olhar para a estratégia, olhar para o futuro, olhar para o ano que passou, celebrar, enfim, para a gente estar um momento ali juntos. A gente tem mais 2 encontros presenciais durante o ano e sempre encontros online também. Então, a gente tem esses rituais que ajudam a cuidar desse engajamento, a olhar para todo mundo, perceber o quanto as pessoas estão participando, estão se engajando e abrindo esses espaços de conversa continuamente no nosso dia a dia. Legal, Gabi. A Natália Araújo, ela quer saber um pouquinho mais sobre o PERMA. Ela pergunta quais temas são abordados nele, de que forma ele é feito. Boa. Hoje ele é feito... Sim. Hoje ele é feito por meio de um formulário online, onde todas as pessoas do grupo elas recebem no finalzinho do mês, né? Para que até o final do mês a gente tenha esse indicador fechado, tá? E como a Gabi disse, a gente tem 5 dimensões que são medidas no PERMA, e cada uma dessas dimensões tem algumas perguntas situacionais que as pessoas elas respondem de 1 a 5, o quanto de fato ela viveu aquilo naquele mês, o quanto ela concorda com aquilo e por aí vai, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do A, né, que está relacionado a achievement, de resultado, de atingir e coisas do tipo, tem ali uma série de perguntas onde a pessoa ela vai pontuando de 1 a 5 o quanto que ela viveu isso e o quanto que ela reconhece isso no último mês, tá certo? Sempre referente ao mês, às 4 semanas anteriores, e a pessoa vai descrevendo aquilo, né? Então, tem esse espaço de marcar ali a tua pontuação em cada uma dessas dimensões a partir dessas perguntas situacionais. E também a gente tem 2 perguntas mais qualitativas, né? A primeira delas é qual é o sentimento que resume esse mês? Então, fazendo essa revisão, essa retrospectiva, essa reflexão individual, a pessoa sumariza isso em um único sentimento, que talvez seja uma pergunta qualitativa bastante importante para a gente ter um mapa das palavras. E a segunda pergunta qualitativa também que a gente tem no nosso PERMA é em relação ao que está por trás desse sentimento, né? Então, a gente entender quais foram as situações, emoções, experiências, fatos que levaram essa pessoa a ter esse principal sentimento em relação ao mês anterior, às atividades do mês anterior. E a partir dessas respostas, a pessoa libera, né, digamos assim, as próximas perguntas, que as próximas perguntas, como eu disse, elas são perguntas situacionais de cada uma das 5 dimensões que a gente tem. Perfeito. O Fernando Koji, ele diz que é diretor de projetos e gostaria de saber se é válido marcar reuniões virtuais diárias com a equipe que está executando um projeto para garantir um ritmo de trabalho. Boa, Fernando. Nesse aspecto, a resposta ela vai ser sempre depende. Depende da tua equipe e depende do teu projeto. A gente tem na Eureka squads que, de certa forma, em alguns momentos do projeto, eles decidiram ter reuniões diárias em um momento específico do dia, com pautas muito bem claras, bem pequenininhas as reuniões, de 30 minutos e por aí vai. Então, teve projetos e teve pessoas, teve grupos, teve projetos que decidiram seguir assim, como teve outras áreas que decidiram seguir com reuniões apenas mensais, onde a gente abria a série de atividades na segunda-feira e fazia a revisão dessas atividades na sexta-feira. Depende, ou seja, quais foram as variáveis para que isso assim, né, isso acontecesse. O perfil do teu time, se as pessoas elas querem fazer isso e se elas têm um ritmo melhor fazendo essa reunião diária ou semanal. O tipo de projeto que você está executando, então se é um projeto que, por exemplo, está na reta final e que se precisa, né, de uma intensidade maior ali das entregas no finalzinho, talvez essa diária faça sentido, mas também vai muito de novo da dinâmica do teu time, do perfil das pessoas do teu time e como as pessoas querem fazer isso acontecer, né? Então, acho que isso vai depender dessas 2 principais variáveis, o perfil da tua galera e o perfil do teu projeto, o momento do teu projeto.
Beleza. A Viviele Figueroa, ela pergunta quais são as principais ações que são feitas no grupo para melhorar o indicador de perma. Contigo, Gabi. Bom, o que eu posso falar? Acho que dá para falar um pouquinho do que a gente tem puxado como DHO, como nosso Círculo de Desenvolvimento Humano e Organizacional. O PERMA, a gente tem essa média, né, do time, essa média do círculo, e a gente tem também os valores individuais, assim, eles ficam disponíveis, muito menos como um controle, muito mais como no sentido de cuidado, de fato. Então, existem algumas ações que podem ser feitas, especialmente aí por papéis de coordenação, papéis de liderança ou pares dentro do sistema, dentro ali do seu time, dentro de um mês, se seu PERMA for muito baixo, eventualmente alguém pode ir ali conversar com você individualmente, de fato, para entender o que está acontecendo. Além disso, especialmente nessas 2 semanas, que a gente sabe que, apesar de já trabalharmos de forma remota, muita coisa está acontecendo no mundo. A gente começou um processo de cuidado, de fato, que a gente tem chamado uma campanha de Uma Só Alma. São algumas ações para cuidar do time, e falando de segurança psicológica, cuidando, de fato, do time nesse sentido. O que mais, Doug? Me complementa. Tá. Acho que nessa campanha, né, bem individual. Exato, acho que é bem individual e, ao mesmo tempo, por exemplo, acho que tangibilizar um pouquinho o que a gente vem fazendo, né, nesse momento agora de isolamento social. Nessa campanha que a Gabi citou, né, de Uma Só Alma, por exemplo, a gente criou uma sala do Zoom toda tarde, às 3h30. 3h30 para um café. Então, as pessoas podem parar o seu dia e logar nesse link, que terão pessoas ali para bater papo exclusivamente. A gente teve um bate-papo no início da semana sobre segurança psicológica, que a Gabi trouxe nesse momento. A gente também institucionalizou, né, nessa campanha o happy hour do time, toda sexta-feira, virtual também. Então, isso vai muito das pessoas, vai muito do momento, mas acho que esses são 3 exemplos de como a gente adaptou essas nossas práticas nos últimos dias aí devido a esse isolamento. Sim. Legal. Exato. O Hugo Martins, ele pergunta se é indicado tratar de assuntos do dia a dia, por exemplo, algum processo no grupo de WhatsApp, ou seja, ou no Slack, enfim, na ferramenta de comunicação, né? Ou tratar no particular e depois passar a todos do grupo, a fim de evitar discussões. Hugo, acho que é sempre de novo assim, né? Acho que o Fernando e o Hugo depois eles vão gostar muito de mim, né? Só porque falar depende. Mas acho que a grande verdade, Hugo, aquilo que é fundamental que as pessoas saibam e que de certa forma elas serão impactadas, as pessoas precisam ter voz, as pessoas precisam ser ouvidas, assim. Então, fazer isso de uma forma super exclusiva e tudo mais, e depois jogar, né? Talvez não seja a melhor forma de garantir engajamento, de garantir coesão na mensagem que se quer passar. Então, é entender o caráter da mensagem, o caráter da comunicação que vocês estão pensando em fazer e, consequentemente, entender o nível de impacto sistêmico que isso vai trazer. Se envolver muitas pessoas, se de fato mais pessoas podem participar e dar ideias para gerar maior engajamento, super sugiro fazer isso de uma forma um pouco mais colaborativa. Obviamente que para assuntos super sensíveis, que não tem necessidade de a gente expor uma ou outra pessoa, não tem por que fazer isso de maneira tão abrangente, né? Então aí sugere-se, obviamente, uma maior exclusividade nesse tipo de conversa. Mas, de novo, acho que nesse momento as pessoas estão super aptas a colaborar, querem colaborar, e se isso for o caso, por que não chamá-las para construir isso contigo? Legal. O pessoal está muito curioso sobre o PERMA, viu, gente? A Silva, ela pergunta sobre a frequência que ele é aplicado. Mensalmente. Todo final de mês ali a gente recebe o formulário por volta do dia 20, fica sempre disponível mais ou menos entre o dia 20, 25 ou até o dia 30 ou 31 de cada mês. Então todo mês a gente aplica. Legal. A Sam Bernini, acho que ela gostou muito do grupo, ela está até perguntando como é o processo de ingresso,
como são feitos os processos seletivos também. Quer falar, Doug? Boa. A Eureka é especialista em processo seletivo, então se precisar de alguma ajuda. Bom, hoje existem algumas formas, né, de entrada no grupo. A primeira delas, e talvez a mais utilizada, né, é a entrada pelas empresas, né? Ou seja, as pessoas, ao entrarem em uma das empresas do grupo, naturalmente elas já fazem parte do ecossistema do Grupo Anga. As empresas abrem os processos seletivos pelo menos uma vez ao ano, tá certo? Então, a gente fez agora a entrada de um grande número de pessoas na virada de fevereiro para março, que é o término do nosso ano fiscal. Então, essa é uma entrada, digamos, principal, assim, de todas as pessoas, mas ao longo do ano, as pessoas, as empresas, elas abrem processos seletivos também para vagas pontuais. Então, cada uma dessas nossas empresas aqui, elas possuem suas mídias sociais próprias e coisas do tipo, então podem ficar super ligados aí, seguir todas elas, que uma hora ou outra sempre aparece uma vaga, tá? Para fazer parte dessas empresas. E também essas estruturas, né, como a Gabi explicou, essas estruturas de serviço compartilhado, digamos assim, desenvolvimento humano e organizacional e financeiro, naturalmente também são estruturas que a gente está fortalecendo e também está trazendo pessoas de fora para nos ajudar nessas áreas, né? Então, essas áreas, elas também fazem processos seletivos externos. E por onde esse processo seletivo? Principalmente pelas mídias do próprio Grupo Anga, tá bom? Então, esses seriam os dois mecanismos de entrada no grupo, seja pelas empresas ou seja pela entrada nos ciclos compartilhados, no caso financeiro e desenvolvimento humano organizacional. Legal. O Marcelo Araújo, ele pergunta se vocês consideram importante que os coordenadores tenham contato diário com as equipes. Bom, acho que difícil não ter, tá, Marcelo, contato diário com as equipes, assim, obviamente, no meu caso, é super difícil ter contato com todas as pessoas diariamente, com mais de 50 pessoas diariamente, acho que é bem difícil. Ao mesmo tempo, pelos mecanismos que nós compartilhamos aqui, de todas as informações estarem disponíveis, de você sinalizar quando você chegou, de sinalizar quando você saiu, as pessoas naturalmente podem te acessar a qualquer momento, assim, né, então para os coordenadores, acho que não tem sei lá, uma regra assim, de falar com todas as pessoas todos os dias, né, naturalmente, até pela questão de autonomia e confiança, né? Então, de novo, quero estar mais preocupado com a nossa entrega enquanto time do que necessariamente entender se a pessoa está fazendo atividade A ou atividade B todos os dias, tá? Mas sim se fazer disponível de qualquer forma, né? Abrir conversas, chamar as pessoas para um bate-papo e coisas do tipo. Então, acho que quanto maior a tua equipe, maior a tua dificuldade de comunicar com todas as pessoas necessariamente, mas não quer dizer que você não se mostre disponível, que você não abra canal para as conversas e por aí vai. Tem outras formas também de se fazer isso. Legal, gente. Olha só, nós temos que ir para o nosso encerramento, já estamos quase fechando aqui. Eu até peço desculpas para quem não teve as perguntas respondidas, porque chegou muita pergunta aqui, mas a Gabi e o Doug, eles podem até, se quiserem, deixar os contatos para vocês continuarem a conversa também, tá bom, pessoal? Eu só queria dar um recado para todo mundo que quem chegou depois, quem não pegou o webinar desde o começo, a gente vai disponibilizar a gravação depois, a gente vai enviar por e-mail o link da gravação, tá? Então, podem ficar tranquilos. Doug e Gabi, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Se vocês tiverem algum recado final, eu achei que foi incrível mesmo, vocês conseguiram passar de forma prática, de forma bem mão na massa mesmo, como fazer essa gestão remota. Eu acho que é o mais importante nesse momento, né? Muita gente com dúvida, muita gente perdida de como fazer isso. Então, agradeço vocês e o espaço de vocês aqui agora. Boa, obrigada, Juca. Não, obrigada, Doug, Juca, as perguntas. Acho que ainda dá tempo de mandar o nosso LinkedIn aqui, eu tenho que achar. Pegar o link e mandar aqui o LinkedIn, qualquer coisa também fica disponível, o nosso e-mail é super fácil entrar em contato com a gente. Obrigada pela participação e a gente está sempre disponível, seja nas nossas redes sociais, do Grupo Anga, LinkedIn, enfim. Acho que Insta e LinkedIn são os principais que a gente tem usado. É só entrar em contato com a gente, qualquer dúvida, a gente vai estar por aqui.
Boa, obrigado, Juca, pelo convite. Gabi, valeu mais uma vez aí. Galera, obrigado também pela participação, pelas perguntas aí. Estou super à disposição, quem quiser chamar LinkedIn, e-mail, seja lá o que for aí, só dá um toque, terei um prazer em continuar essa conversa, tá bom? Fiquem bem, já já essa loucura toda vai passar e a gente volta à nossa rotina normal aí, né? Verdade. Obrigado, gente. Agradeço novamente também todo mundo que esteve presente, né, que mandou perguntas, que ficou até agora com a gente assistindo ao vivo. E queria também só aproveitar para dizer que o terceiro webinar da nossa série vai ser na terça-feira, dia 31, às 19 horas, tá bom? Com o Pedro Nascimento. A gente está para confirmar mais uma pessoa, mas o Pedro Nascimento, que é um dos sócios do Grupo Anga e CEO da Cura Editora, vai ser quem vai participar dessa vez. Tá bom, pessoal? Mas a gente podem ficar tranquilos que a gente manda para todo mundo que está aqui inscrito por e-mail convite, também vai divulgar nas redes sociais do Grupo ANG e do MIT, tá bom? Abração para todo mundo, até mais, gente. Tchau, gente.